Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do podcast Café do Granado. E posso dizer que é o repeteco. Hoje no novo estúdio, com uma pessoa muito especial, na qual eu aprendi bastante. E eu vou falar um negócio para vocês, mulheres, que estão assistindo esse podcast hoje. Fiquem até o final. Fiquem até o final porque vocês vão aprender muito. Eu, lógico, vou pincelar algumas coisas que servem para mim enquanto homem para aprender. Mas eu tô com uma pessoa aqui que é especialista em empreendedorismo feminino e trabalha diretamente com mulheres, com mastermind com mulheres, para que vocês, mulheres, consigam realmente mostrar o valor de vocês e não fique naquilo que a sociedade prega que vocês é e naquilo que alguns homens pensam que vocês são. Então eu tô aqui com Kelly Cris. Kelly, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, obrigado por aceitar esse convite novamente e perto de um evento que vai acontecer aí nos próximos dias, né? Muito bem, Edu. Obrigada a você pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você, mulher, com você, homem que está assistindo também. O assunto é para os dois, mas especial para as mulheres, que nós estamos aí próximo de um evento grandioso de mulheres. Então, claro que vamos falar de empreendedorismo, de vida feminina, mas principalmente de negócios, né? Que legal. E antes da gente começar o bate-papo, de eu fazer todas aquelas perguntas que algumas pessoas já conhecem, eu quero falar das pessoas que são importantes para mim, daquelas que fazem o podcast acontecer. E como eu sempre falo, nós precisamos investir, não só na nossa vida pessoal, não só na nossa saúde, mas também financeiramente, para que a gente possa ter a nossa reserva financeira, para que quando acontecer algum problema, eu tenha lá a minha gordurinha para que eu possa solucionar aquele problema. E eu tô com a minha grande parceira, que é a Nexseed e a Unil, que hoje atuam junto comigo, me apoiam, acreditam em mim já há praticamente um ano, estão comigo, ensinando a investir, e eu invisto com eles, é claro que eu invisto. Seria vergonhoso não investir nos meus parceiros, né? E dentro disso, nós temos também um outro parceiro que trabalha, Kelly, com uma causa que eu amo muito, porque eu tenho alguém na família que sofre do transtorno do espectro autista, que é a minha sobrinha, que é a CETEM, Centro Especializado em Terapias Especiais e Multidisciplinares. O principal método que eles trabalham lá é o método ABA, que hoje, se eu não me engano, é o melhor método para quem tem TEA. Então, se você tem alguém na família, conhece algum autista, e hoje eu estava lendo sobre o autismo, existem até 4 níveis diferentes de autismo. Posso estar errado, um psicólogo, um psiquiatra me corrige, mas eu sei que tem nível 1, nível 2, nível 3 de suporte, mas até 4 níveis de autismo mesmo, se eu posso dizer assim, que acontece com pessoas autistas. E também, eu não posso deixar de falar da pessoa que me deixa cada dia mais lindo, né? Que é a Travis Tech, que me veste. Quando eu comecei a trabalhar com podcast, falei, eu precisava de roupa, né? E olha só que eu gosto de falar bem deles, porque dentro de Londrina ninguém quis me apoiar e eu fui atrás de algumas lojas. Isso eu falo para você daqui de Londrina mesmo. O podcast é daqui de Londrina. E numa mensagem para o Paulo, que é o proprietário da Travis, ele acreditou no projeto, ele acreditou em mim e desde então nós estamos nessa parceria onde ele me veste, faz com que eu fique cada dia mais bonito e eu brinco com ele. Ele precisa fazer implante de cabelo. E tendo falado disso, tendo falado deles, tendo falado disso, tudo isso, eu vou começar com você com a pergunta que eu começo para todo mundo. E eu acredito que eu fiz essa pergunta para você no primeiro episódio. Quem é a Kelly Cris? Bom, eu vou responder a mesma coisa no primeiro episódio, porque continua perpetuando isso pro resto da minha vida. Primeiramente, sou Kelly Cris, filha de Deus. Exato. E sou empresária na área de educação empresarial, principalmente nichada para o mundo feminino. E eu falo que a minha jornada é tão grande no mundo do empreendedorismo, se eu for falar tudo que eu faço, mas hoje vocês vão descobrir um pouquinho. Resumindo, empresária de atuação na área feminina, lidando com todos os setores, desde empresas ao emocional das mulheres, principalmente. Que legal, Kelly. Ô, Kelly, você nos bastidores falou sobre uma virada. E quando eu te vi a primeira vez participando do X-Business, você comentou de uma virada na tua vida. De biquíni fitness, se eu posso falar aqui. Sim. De biquíni fitness a empresária, a mudar completamente o posicionamento. Nada contra, como acredito que você não tem nada contra, transformou você na mulher que você é. Sim. Porque biquíni fitness, um posicionamento, um tipo de roupa, um tipo de postagem, um tipo de se mostrar na internet. Virei empresária. Começa a tirar aquela cultura do biquíni fitness para me tornar empresária. Como foi essa primeira virada na tua vida?
Eu falo que a virada de chave de qualquer pessoa é a mentalidade. Então, o que faz você mudar de posicionamento, ou até mesmo seus resultados, é a sua mentalidade. Só que aí tem a questão, você não muda a mentalidade com conhecimento. Tu muda a mentalidade com ambiência, com Nossa. pessoas. Olha, eu vou até anotar aqui, você não muda a mentalidade com conhecimento. Você muda com ambiência. Vamos lá. Falou de ambiente. E qual ambiente você precisou frequentar? Porque penso eu, sou educador físico, o ambiente de academia é um ambiente massa, é um ambiente bacana. Só que quando a gente pensa em ser empresário, a gente vê alguns educadores físicos que frequentam ambientes empresariais e o posicionamento é completamente diferente do comum. Como foi essa troca de ambiente? Como deu esse start e falou, eu preciso encontrar essas pessoas? Olha, eu sempre estive envolvida com pessoas, network, eventos. Eu falo que isso desde nova, eu sempre tive muita curiosidade. Só que em eventos, principalmente, eu já palestrava, já falava, desde a época de biquíni fitness, enfim. E eu comecei a encontrar pessoas que eu falei, poxa, eu quero ser como essa pessoa. Pessoas que me inspiravam, pessoas que eu falava, caramba, como ela faz pra ser assim? Principalmente pessoas que tinham negócios, mais que o negócio. Eu falei, gente, eu não consigo nem dar conta de não sei nem ter um negócio, quem dera muitos negócios. Então, eu comecei a ver mulheres, principalmente, que eu falava, caramba, minha inspiração. Não é uma questão de inveja, vou deixar claro. Sim, não sim. é inveja, mas assim, é inspiração. Que eu falava, nossa, que admiração. O que essa pessoa faz? Então, claro que no início eu comecei a observar essas pessoas e eu não tinha acesso a essas pessoas, porque pessoas querem dar acesso a semelhantes. Sim. Então, a gente é atraído por semelhante, as pessoas que estão no nível acima querem estar com pessoas sempre nível acima, mas eu comecei a questionar, o que eu faço para cada vez mais estar parecido com essas pessoas? Então, estar em ambientes de network, de negócios, eventos, me fez enxergar essas pessoas e ver que elas não eram tão distantes da minha realidade. Sim. E começar a observar padrões em relação a eles. O que eles faziam para começar a pensar em negócios? Então, eu falo assim, que se você quer mudar, tu tem que começar a estar em ambientes de pessoas que você admira. E é engraçado que quando eu comecei a admirar essas pessoas, eu achava que era muito distante. A gente vê assim, hoje eu vivo essa realidade, né? O pessoal me vê nos eventos e fala assim, nossa, como é legal te ver aqui, porque eu te vejo na internet. E eu falo assim, é muito engraçado, porque eu nem sou tão grande assim, mas eu via isso, as pessoas grandes, eu falava assim, nossa, como é incrível ver essa pessoa. E na verdade ela é igual a gente, ela só teve uma jornada, um tempinho a mais, mas a vida, o processo é o mesmo. Então você entender esse processo dessas pessoas me fez eu começar a mudar, sabe, essa virada de chave. Olha, isso é interessante falar, porque você citou uma coisa, eu nem sou tão grande assim. Eu não lembro qual foi o primeiro evento que eu te vi, não sei se foi em Curitiba. Eu acho que foi em Curitiba o primeiro evento que eu te vi palestrando. E na hora que eu vi de biquíni fitness, gera uma sinergia por eu ser educador físico. Sim. Falei, caramba, mas como que troca desse jeito? Porque, infelizmente, a população ainda tem um olhar vulgar contra o biquíni fitness, não encara como uma profissão, não encara como esporte, encara muitas vezes como uma mulher vulgar. Diferente do bodybuilding, né? Do bodybuilding as pessoas não olham como uma coisa vulgar, mas a mulher eles acabam olhando por causa das poses que fazem, enfim, para mostrar musculatura, não é para mostrar nada do que as pessoas acreditam que tá querendo mostrar. E quando eu vi você se posicionando, eu falei, caramba, que massa, uma mulher no palco, porque a tendência é ir para eventos, é Felipe Tito, é o próprio Jorge, a gente vê os homens. É quando você vê uma mulher se posicionando, transicionando, que eu acredito que para vocês é muito mais difícil transitar de um público para outro, sair de uma visão para outra visão. E aí eu queria te fazer a pergunta, qual é a importância dentro do ambiente do networking? Como que você olhou e falou, eu preciso acessar? Você comprou acesso, você começou a ir para treinamentos, você conhecia alguém que colocou você com alguém? Como que foi essa questão do networking na tua vida, nesse novo nicho que você vive hoje? É muito engraçado quando você fala sobre isso, porque eu acho que é a curiosidade de todas as pessoas, como ter acesso a essas pessoas. E eu comecei indo a eventos, a gente estava até falando aqui no bastidor, evento é onde você começa a conhecer as pessoas. Você fala, poxa, quem são as pessoas? Quem são essas pessoas? Então, eu falo que é muito evento de empreendedorismo. Só que você fala uma palavra assim, comprou acessos. E, de certa forma, se você for ver, sim. A gente precisa comprar acesso, a gente precisa pagar o preço. E quando eu falo pagar o preço, não é dar um dinheiro para a pessoa e falar assim, por favor, eu quero estar com você. Não, mas todas essas pessoas que têm grande nível na educação empresarial, principalmente, elas vendem algo. E se você quer estar junto com elas, você tem que comprar delas. E
esse ponto de não ser só o monetário é legal e eu quero citar um pouquinho do meu exemplo. Né? Pagou também. Né? Paguei uma certa quantia em dinheiro, que a gente acaba pagando também, mas pós isso eu tive a possibilidade de trabalhar como staff dentro do evento. Sim. Quer vir? Falei, eu vou ver qual que é de ser staff. E eu sou meio maluco por trabalhar, gosto dessas coisas, e foi ali onde eu tive mais proximidade com você. A Paulinha eu já conhecia, tive proximidade com o Jorge, proximidade com o Alisson, e fui conhecendo pessoas, e hoje nós temos a possibilidade de ter você aqui no podcast. Sim. De trocar essa ideia, de poder ter o seu contato pessoal. Então, quando você fala disso, vem muito para mim num processo de crescimento também, da importância de eu me colocar como servo, vou usar essa palavra mesmo, como uma pessoa que vai servir. O que você precisa de mim? Isso. Como eu posso te ajudar hoje, Kelly, para que isso aconteça? E você fazendo isso, você acaba se tornando uma pessoa interessante, não só interesseira ou só interessada, se transforma em uma pessoa interessante e algumas coisas acontecem na sua vida. Foi o que aconteceu comigo. E dentro dessa jornada, você viveu esse processo de networking. Depois você acessou. Sim. Começou a andar com essas pessoas e hoje está partindo para uma próxima virada. Como está sendo essa virada agora de depois de ter acessado as pessoas e do crescimento? É muito engraçado, né? Porque hoje, por exemplo, a Natália Beauty palestra no meu palco, grandes empresárias, citando nomes, grandes hoje talvez ela seja maior, feminina, maior empresária. É uma das maiores, mas não na área da educação, mas sim na área da beleza, né? Sim, como empresária na área da beleza, ela é a principal no Brasil hoje, quando a gente fala de beleza. Mas não só ela, assim como outros grandes nomes. Hoje, quando eu tenho a oportunidade de sentar para trocar uma ideia, de tomar um café com ela, de fazer uma reunião, eu falo, caramba! Eu? E assim, ainda estou passando por um processo de mudança, de entender, de assimilar as coisas que vêm acontecendo. O que a gente plantou lá atrás, há 5 anos, há mais tempo atrás, hoje está sendo natural. Então, conviver com essas pessoas. Estava num camarim esses dias com o Nicolas Ferreira, conversando com ele. Rio de Janeiro, né? Com o Paulo Guedes também. Então, assim, quando você fala, caramba, é tão acessível, é tão próximo, é tão comum estar com essas pessoas, mas é uma virada de chave, assim, que a gente demora um pouquinho pra cair a ficha, tá? Eu acredito. Você falou que se eu quisesse citar nome, eu podia nos bastidores. Sim. João Kepler. Qual a importância dele hoje pra você? Bom, eu acho que quem não conhece ele precisa conhecer, né? Primeiramente falando, porque ele é um investidor, ele tem a mente, assim, de ter muitas empresas, aliás. Ele é o maior investidor anjo do Brasil, né? Eu não sei se ele é o maior, mas ele é um dos maiores. Sim. Ou se ele não for o maior, ele é um dos maiores. Eu sei que uma época ele estava batendo 1.000 empresas e hoje já deve ter passado aí como sócio, né? Sócio investidor. E nós estamos com dificuldade em uma. E aí, quando eu conheci ele a primeira vez, comecei a escutar falando que tinha sociedade em muitas empresas, eu falei, caramba, como consegue? Como consegue tanto recurso financeiro? Como consegue saber sobre essas empresas? E eu achava isso impossível. Aliás, como você disse, ter uma empresa... Já é difícil. E eu vou citar depois um ponto sobre isso. Mas o João Kepler, ele me abriu muito a mente sobre ver oportunidades onde está o seu público. E aqui eu quero trazer uma chave que acho que todo mundo precisa ouvir. Que é mais fácil você vender para um cliente que já é cliente, ou uma pessoa que já é cliente, do que fazer um novo cliente. Eu comecei a perceber isso na prática, vendendo educação empresarial, e as mulheres começavam a me perguntar, mas peraí, o que você usa? Onde você compra? X coisas. Na rede social, que eu postava, onde você compra? Eu comecei a pensar, opa, essa mesma mulher que me compra um curso, que compra uma educação, ela também tem interesse em outros produtos e serviços? E eu tô indicando para outras pessoas, por que eu não faço essa pessoa comprar de mim outros produtos? Ou seja, eu enxerguei onde elas buscavam problemas, eu enxerguei soluções e eu falei, como eu posso entregar essas soluções para essas mulheres? Então, o João Kepler me trouxe muito essa visão de que é enxergar no meio onde você está, no público que você já atende, a necessidade que eles estão buscando. E você tem que ser a solução nos seus negócios. E aí, primeira chave, né? De você entender esse jogo. E aí, obviamente, é de buscar como eu faço para entregar a solução. Porque depende de recursos, depende de estrutura. Então, não é só vou montar uma empresa, né? Vamos ver se eu entendi, Kelly. O que você me explicou. Dentro de uma marca, Kelly Cris, que a primeira coisa que eu vi como marca foi Kelly Cris. Sim, meu nome, né? Seu nome. E é mais ou menos o que eu faço, né? Do Granado. Isso. Dentro de uma marca, Kelly Cris, que é sua marca pessoal, seu branding pessoal, é aquilo que você vende, como você se veste, você no palco, você criou
uma esteira onde dentro dessa marca existem mais produtos onde você passa sempre vendendo de alguma forma diferente. Para as pessoas lembrarem de você, ó, eu sou a Kelly, tenho uma empresa X. Ó, eu sou a Kelly, tenho uma empresa Y. Ó, eu sou a Kelly, tenho empresa... Para que, como você disse na frase, é mais fácil eu vender para o mesmo cliente do que fazer um novo cliente. Então, ao invés de você, vamos hipoteticamente aqui, uma empresa de sapato sua, ao invés de você buscar novos clientes, você vende para aquela que já assistiu sua palestra, para aquela que faz parte do seu mastermind, para aquela que... É assim, entendi certo? É isso aí, e é um caminho que eu tô construindo, porque assim, entre você saber e querer fazer uma coisa, existe o tempo, existe um processo. Então, mesmo eu tendo essa virada de chave com o João Kepler há algum tempo atrás, mais de um ano, e faz um ano que eu comento nos meus eventos, nos meus treinamentos, eu falei assim, olha, eu quero abrir lojas, eu quero abrir empresas que complementam. E agora que eu comecei, esse ano que eu comecei a abrir essas empresas. Então, estou criando um ecossistema aí de produtos, de fato, que as mulheres buscam. E em breve terei dezenas de empresas também. Isso já profetizo na minha vida. Amém, profetizamos. E quem sabe um dia seremos sócios. Quem sabe, quem se sabe. Dentro dessa construção de empresas, dentro dessa construção da marca Kelly Cris e das outras marcas, o que você encontra de dificuldade? Tem, assim, teria uma dificuldade específica? Teria 3 pontos de dificuldade que você acredita que enquanto mulher, não vou falar enquanto empreendedor geral, vamos nichar. Quais são as maiores dificuldades de uma mulher empresária empreendedora no Brasil? Primeira delas é o controle. Assim, ó, mulher... É até surpresa falar isso, né? Mas a mulher, ela tem a grande dificuldade de empreender porque ela tem um controle excessivo. E o controle eu quero fazer tudo perfeito, eu dou conta de tudo, e a mulher quer ser multitarefas, ela quer ser mãe, ela quer ser esposa, ela quer ser dona de casa. E esse controle excessivo de ter que dar conta de tudo faz ela não conseguir pensar, faz ela não conseguir sair, faz ela não conseguir ter network, faz ela não ter dinheiro. Então, assim, todas as consequências que são secundárias, que as pessoas falam, é falta de dinheiro. Porque todo mundo fala, eu não empreendo, eu não abro uma empresa porque eu não tenho dinheiro. Mentira, isso é ser consequência. Agora, e se eu falasse mentalidade, seria algo muito clichê. O controle, hoje, é um dos principais fatores que a mulher, falando especificamente da mulher, ela não consegue fazer o seu negócio crescer. É o controle. E eu vejo isso, assim, recorrente em quase 90% das mulheres. Eu vejo isso também. Então, a mulher gosta de me controlar em casa. Mas assim, né? Brincadeiras à parte. Mas dentro disso, então vamos trabalhar nessa questão do controle. Qual é a função da Kelly, enquanto educadora empresarial, para quebrar esse controle, esse perfeccionismo natural da mulher? A minha função, quando eu conheço uma mulher, é mostrar para ela que ela tá enxergando de uma forma que é distorcida. Porque o controle distorce a nossa visão, ele faz a gente enxergar de uma forma diferente. Então, a minha função, a primeira, quando eu conheço uma mulher, é justamente tirar essas lentes e colocar uma lente nova, no sentido figurado, né? De trazer. Sim. Mas é mostrar para ela que existe um caminho diferente, mostrar quais são as atitudes que ela tem que gera o controle e fazer ela virar essa chave, essa percepção. E é muito engraçado, Edu, primeira reação que essas mulheres têm. Elas percebem que elas estão controlando. Primeira situação é negar, falar assim, não, eu não sou assim controladora. E a segunda é começar a se culpar. Então, quando elas entendem que elas têm um controle de fato, elas começam a perceber no dia a dia, porque eu não falo só sobre o negócio. Sim. Eu falo na vida pessoal mesmo, nos mínimos detalhes pessoais, com relacionamento, no dia a dia. E aí a pessoa consegue perceber nos exemplos do cotidiano que ela realmente é controladora. Segundo, ela depois que ela soltou a negação, ela começa a se culpar. E aí é um processo, né? Se culpa e fala assim, poxa, por que eu tenho esse controle? Mas depois disso, Edu, é um outro caminho. Então, eu falo assim que o meu papel como mentora, como educadora empresarial, vai muito além da empresa. Vai justamente ela enxergar que existe um outro caminho que ela já está acostumada. Que esse caminho é baseado nas crenças que a gente tem, né, Edu? Achei sensacional o que você falou sobre tirar as vendas, né? Eu tiro aquela venda de controladora, de eu sou isso aqui, mulher, isso aqui. E aí você disse que primeiro é negação. Eu acredito que não só das mulheres, mas de todo mundo, quando cai as vendas, não sou assim, a gente nega. É verdade. A gente nega, né? Quem nunca, né? E talvez a mulher se culpe mais do que o homem quando ela começa a perceber que realmente ela tinha uma atitude errônea, vamos falar assim, ou não condizente com aquilo que ela gostaria de viver. Dentro disso, a mulher se culpa, a mulher tem essa negação, e você disse que tem 2 caminhos.
vê se eu tô raciocinando direito. Eu acredito que 2 caminhos. O dela se tornar realmente uma mulher que busca, que trabalha, que é empreendedora, empresária, cuida da família, tal, sabe o seu lugar de mulher. Uhum. E o outro é, eu sou empoderada. Eu sou isso, agora ninguém me segura, homem nenhum, eu não preciso de homem, não sei o quê. Aí eu vou jogar a bomba pra você. Né? Não tenho lugar de fala? Eu não tenho pra falar de mulher, eu jogo pra você. O que você entende disso? Porque, como eu não tenho dinheiro pra pagar processo, eu não vou falar o que eu ia falar. Mas, assim, tem uma mania de tal do empoderamento e não sei o quê. O que você, mulher, fala disso? E eu gosto de levantar essa bandeira, Edu. Vai, eu vou jogar uma polêmica aqui, né? Porque a mulher, ela... E as pessoas acham, porque eu falo de empreendedorismo feminino, que eu levanto uma bandeira do feminismo. Eu já quero até levantar uma bandeira aqui. Eu sou antifeminista. Já colocar fogo no parquinho, né? Mesmo sendo mulher, eu acredito que nós mulheres temos uma posição de mulher. Nós não somos iguais aos homens e eu nunca levantei essa bandeira. Aliás, eu falo que a mulher ela tem que se posicionar, ocupar o seu lugar para andar do lado dos homens. Uou! Sabe? Eu acredito que a mulher tem um papel dela na sociedade, na vida, e o homem vem do lado para complementar. Então, eu sou muito a favor. Tanto que quando eu falo de empreendedorismo e de mulher, eu falo assim, tu vai crescer quando tudo na sua vida estiver alinhado, o seu relacionamento, a sua saúde, a sua espiritualidade. Então, você tem que ocupar o lugar de mulher, porque se você não estiver alinhado a esses pilares, você não vai ocupar o papel de mulher. Você vai estar masculina, você vai estar com uma energia muito forte, vai estar assim, empoderada, que é uma masculinidade na vida da mulher. E isso é ruim, porque você não consegue equilibrar outros pilares. Por isso que você acaba não conseguindo também ter grande sucesso. Para as outras pessoas, o empoderamento é lindo de fora. Mas por dentro, normalmente, a mulher tá arrasada. Vamos seguir nesse... Eu não vou falar que eu concordo, mas eu concordo. Né? Que cada um tem o seu lugar. Seguir nesse caminho. 5 anos, um pouco mais nessa jornada sua, trabalhando com educação de mulheres, tudo. Quando uma dessas se depara no seu mastermind Sim. e levanta essa bandeira lá, vocês saem na porrada? Ou o que a Kelly faz? Qual é a sua atitude lá dentro? Porque eu acredito que deve ser uma saia justa você trocar essa ideia lá. Como é feito? Para começar, Edu, eu acredito que a gente atrai muitos semelhantes, sabe? Então, aquela mulher que ela se acha fodona, que ela se acha a dona do mundo, talvez ela nem se conecte tanto comigo. Legal. Então é bem... E assim, tá tudo bem. Eu falo que cada um... É o meu posicionamento e eu vou assumir esse posicionamento até o fim, porque é o que eu acredito. E quem não acredita, provavelmente não vai se conectar tanto com a minha filosofia, com o meu meio, estar no meu mastermind. Assim como também não as vitimistas, que são aquelas que escolhem a reclamar, de falar que o problema é os outros, a falta de dinheiro, a falta de apoio, aquele blá 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 todo. Então, esses 2 tipos de mulheres talvez não se conectem comigo. Mas eu não posso dizer que já não aconteceu. Porque sim, já teve mulheres que tentaram entrar no mastermind, já estiveram. Mas assim, eu tento mostrar pra ela, porque assim... A gente não anda só com os bons. Jesus não andava só com as pessoas boas, e sim andava com as pessoas. E eu me inspiro muito na filosofia da Bíblia, né? No que a Bíblia nos ensina. Que Jesus não andava só do lado dos... Aliás, ele não andava do lado de ninguém que era bom, só dos pecadores. Dos traia, né? Ele gosta de mim. Dos traia, né? Então, eu falo que eu também sou uma pessoa resgatada. Então, nunca fui... Nem sempre fui como eu sou hoje, né? De acreditar nisso. Mas, então, eu acredito que essas pessoas difíceis, essas pessoas que querem ser contras, elas estão do meu lado por algum motivo quando elas se atraem, mesmo não acreditando. Então, o meu papel é orientar. É de mostrar o quanto isso está prejudicando na vida dela, o quanto isso ela não está fazendo ter resultado. E é batata, como diz o ditado. Elas não têm resultado. Alguma área tem um probleminha. E aí, quando eu mostro, a maioria começa a ficar vulnerável. Falar, poxa... Então, a melhor forma de eu responder, talvez... uma pessoa conta, um polo diferente, né? Uma pessoa que, dentro de todas aquelas mulheres que conectou com você, para aquilo que você pensa, pelo esse posicionamento, veio afora da caixinha ali, né? Sim. A melhor forma de mostrar, então, é eu mostrar mediante a resultado, mediante talvez a números, mediante, chego numa troca de ideia, falar, ó, me mostra isso. Ah, tá assim, me mostra isso, tá assim, me mostra isso. Achei, aqui, ó, por causa disso. Então, essa é a melhor forma de mostrar que talvez o posicionamento dela tá levando ela a uma ruína. Contra fatos, não há argumentos.
Então, com certeza, é entender aonde tem a falha pra mostrar. Não pra falar assim, tá vendo que eu tô certa e você tá errada. Se achar em cima dela, não é isso, né? Jamais. Mas pra abrir esses olhos, tirar as vendas. Porque muitas vezes a pessoa tá no ego, tá naquele orgulho. E isso é padrão do ser humano, não é só essa pessoa. Talvez eu, em outras áreas, em outros conteúdos que alguém sabe muito Seja mais assim, que eu, né? eu também seja assim. Então, eu trabalho constantemente, assim como essa pessoa, essas pessoas. Vamos continuar em tirar as vendas. E vou voltar em duas coisas que você falou. Negação e culpa. Uhum. Tô no evento, no Mastermind, e percebo que as minhas parceiras de Mastermind, as minhas amigas, têm essa negação e essa culpa. Uhum. Kelly Cris é uma só. Sim. Não dá conta de tudo, a gente sabe. Sim. Né? A gente precisa de uma equipe para trabalhar com tudo isso. Qual é a estratégia ou a forma de agir com aquela mulher que tem a negação e a culpa? Porque ambos geram sentimentos ruins em nós. Sim. Primeiro eu nego, fico muito puto porque eu não acredito ser daquele jeito e depois eu me culpo e me entristeço muitas vezes ou cometo atitudes que eu não gostaria, compulsividade de comer, beber, enfim. Como a Kelly, não psicóloga, porque você não tem formação de psicologia, né? Não. Não psicóloga, atua nessa área da vida da pessoa, de negação e culpa. Primeira coisa que, assim, eu entendo que existe um processo de mudança. A mudança, ela não ocorre só com o conhecimento, e sim com o time, o tempo certo, né? Segunda coisa é o que vem já trazendo um pouco do mundo empresarial, do empreendedorismo. Eu entendi que sozinha eu posso até ir em algum lugar, mas quando eu começo a pensar em escala, em pessoas que são tão boas quanto eu, que se complementam em outras áreas, aí eu consigo crescer. Então, hoje, eu caminho ao lado de mulheres que me complementam, que têm habilidades com pessoas, que têm formações com pessoas que não são as mesmas que a minha. Então, eu acredito que eu falo, porque eu entendo muito isso como analista comportamental. Sim. Não sou psicóloga, mas tenho outras formações que falam de análises comportamentais para entender e orientar. Mas eu também sei que eu tenho outros especialistas junto do meu ecossistema que elas conseguem de uma outra forma falar para essa pessoa, e quanto mais pessoas que ela confia, escuta, falam sobre esse mesmo assunto de forma diferente, chega um momento que é igual o ditado: água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Chega uma hora que muda. Kelly, tá muito legal esse caminho. Eu vou perguntar sobre continuar na parte do empreendedorismo, que eu acho que é todo o escopo do que a gente tá batendo um papo aqui. Sim. As mulheres, como você disse, elas têm por essência, abraçar o mundo, de ser mãe, mulher, dona de casa, ser tudo que o homem não consegue ser muitas vezes, né? Que o homem se atrapalha para fazer uma coisa e meia, né? O homem se atrapalha, e a mulher dá conta de um universo. Mas às vezes está aquela mulher assistindo a gente que está começando o seu negócio e não tem um ecossistema. E ela fala, tá, mas como que eu vou construir um ecossistema se eu sou apenas eu? Por onde começar a construção de ecossistema se eu sou uma pequena empresa, se eu não tenho nem um CNPJ ainda, eu ainda sou um PF, uma pessoa física? Como que essa pessoa começa a construir o ecossistema e como ela começa a se mostrar mais para a sociedade ou para aquele nicho que ela quer vender? Eu vou falar o que eu fiz, porque eu vejo que todas que começam, que não têm recursos, eu já vou falar eu não tinha recursos financeiros, nem de apoio, nem nada. Tudo isso que a gente usa para nos vitimizar e que a maioria usa, eu não tinha. Nem recurso financeiro, aliás, eu tinha conta negativa, eu tinha muitos empréstimos, eu não tinha pessoas que me apoiassem. Então, já quebra aí as objeções dessas pessoas que ficam pensando isso. Dito isso, se eu não tenho recursos, eu não consigo investir. Eu não consigo investir em pessoas, eu não consigo investir em conhecimento, em ambientes. E eu vou falar o que eu fiz e a maioria das pessoas fazem. A rede social é de graça. Então, ter um posicionamento, começar a falar o que você pode fazer e vender, é de graça. Você não precisa investir grandes recursos. Mas a rede social, ela é uma vitrine que faz as pessoas verem o seu posicionamento, que faz ver o que você vende, o que você fala. E isso te abre portas gratuitamente, se você quiser também. Foi o que aconteceu na minha vida. Eu não tinha recursos, eu não tinha nada, mas com medo, sem saber o que eu ia fazer, não saber nem que eu ia vender direito, eu comecei a me posicionar nas redes sociais. E de lá, as pessoas começaram a me ver, me convidar, me chamar para fazer parceria, me chamar para fazer podcast na época, entrevista na televisão, palestra. E aí que começou a engrenar e eu comecei a estar com ambientes, tá? Poder investir com pouco recurso que entrava. Então eu falo assim, não tem desculpa. Mas a rede social hoje, se você não tem caminho, se você não tem pessoas, se você não tem network,
é você e você, é você e Deus, e faça, que dá certo. Isso é bacana, porque eu acho que dá pra pegar não só pra mulher, quanto pro homem. Uhum. Né? A gente, vou colocar num geral, nós nos vitimizamos muito quando não temos, principalmente, recurso financeiro. Sim. Eu acho que é o Geraldo Rufino, né? Uhum. Que fala, quando o seu problema for dinheiro, você não tem problema nenhum. Uhum. Enquanto seu problema for só dinheiro, você não tem problema nenhum. E aquele que não tem uma perna, e aquele que isso, e aquele que tem uma doença, e aquele que... Eles têm um problema maior que você, porque ele precisa superar um obstáculo maior. Nessa semana, eu estive gravando aqui com o Igor Tofalini e o Fernando Rufino. Não sei se você conhece o Fernando Rufino, que é o medalhista de ouro, bicampeão olímpico, paralímpico da paracanoagem. Que é um que foi até no Danilo Gentili, que fala que teve 15 acidentes mortíferos, que é o cowboy. Então, você vê eles com toda a dificuldade motora, são uns caras enormes, fortes, tendo essa superação. Se eles fossem se vitimizar, eles até relataram que quando eles sofreram um acidente, é um problema. Pô, eu era normal e da noite pro dia eu não ando mais. Limitados. Eu estou limitado. Só que eles falaram, cara, é como você vai receber esse problema. O processo de luto, vamos dizer assim, da lesão é doloroso. Mas quando eu me empenho em conquistar algo, não é o dinheiro. É o quanto eu estou disposto a me esforçar. Só que a mulher vai falar pra você, Kelly, que ela é mãe de 3 filhos, que ela tem que cuidar do marido e que o marido é um entojado que não apoia ela. E eu sei que você não pode falar larga dessa desgraça, né? Mesmo sendo à vontade de falar isso. Como atuar com essa mulher? Porque eu vou tentar encontrar o cenário que é das mulheres, mas nem tanto dos homens. Sim. Porque se eu for encontrar dificuldade, a mulher tem mais dificuldade. Aí, se a gente quiser falar de hormônio, tem hormônio, tem um monte de coisa que atrapalha vocês. Sim. Como que você trabalha com essas coisas? Porque a mulher, ela vai... Às vezes não é desculpa, às vezes é o que ela vive mesmo. Como que você consegue construir uma empreendedora? E é muito legal você tocar nesse assunto, né? Porque eu falo que é tudo questão de escolhas. Tudo tem solução. Se até uma pessoa que tem dificuldade no físico, até mesmo cognitivo consegue, filhos não é desculpa, eles não são doença, marido não é também. Obviamente que é muito fácil dizer porque eu optei por não ter filhos, então até eu falo isso sem problema nenhum, mas eu também tenho colegas e amigas que têm filhos e elas, lógico que talvez a educação não seria a mesma, não é a mesma, porque tem dificuldades, mas é uma escolha. Ou você abre mão, às vezes, de um tempo para estudar, para indo atrás, para dar uma vida melhor pro seu filho, ou tu vai dar uma vida medíocre. Então, eu acredito que quando você tem um porquê como filhos, é muito maior. E assim, eu, por não ter filhos, muitas vezes eu já pensei em desistir porque eu não tinha um porquê. Então, eu falo assim, quando você tem um porquê, aí que você tem que fazer até dar certo. Você tem que abrir mão, então é questão de escolhas. E quando você fala de marido, Edu, eu falo que chega a apertar o meu coração, porque eu tive muita dificuldade quando eu casei. Eu casei tarde e eu e o meu marido, a gente não sabia dividir. Eu sempre fui muito individualista, muito sozinha. E o meu marido não me apoiava. O meu marido falava que a minha profissão, ele me chamava de coach, que enganava as pessoas, porque essa né? É a visão do povo que tem quando palestra, né? Isso. E para começar, essa não é a minha profissão, né? Eu falava para ele, mas eu não sou coach, mas tudo bem. Então ele não me apoiava, mas porque ele queria estar comigo, ele aguentava. Não bastasse isso, meu pai profetizou há alguns anos que o que eu faria não iria dar certo. Então eu tinha tudo ao meu redor para não dar certo. Só que eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver com empreendedorismo. Há quase 2 anos, eu queria me separar, né? Logo que eu me casei, justamente por isso, porque meu marido me barrava para crescer na profissão. Só que aí eu fui buscar a única coisa que podia fazer diferença na minha vida. E na vida do meu marido. E tudo. Que é Deus. Eu coloquei meu casamento para Deus e eu pedi Deus, porque eu não acreditava que ele podia mudar. E eu fui buscar Deus e eu pedi, Deus, eu preciso que você entre no meu casamento, porque eu entendi que se eu tô com meu marido, ele tem um propósito, a gente tem um propósito juntos, se a gente casou, a gente tem um propósito na vida, só que eu não enxergava isso, porque eu achava que ele era um estorvo, um atrapalho na minha vida profissional, e eu queria me separar. E ele sabe disso, né? Então, se ele escutar que tá tudo certo, porque eu cheguei a ter essa conversa com ele depois que eu tive um encontro com Deus. E depois que eu entreguei o meu casamento pra Deus, eu comecei a orar e pedir, a minha vida profissional mudou.
E eu enxerguei que não era o problema do meu marido, que muitas vezes a gente, como mulher, a gente fala que é o meu marido que não apoia, que não sei o quê. Mas é a gente que não sabe lidar, é a gente que não sabe se posicionar. Então, assim, por eu já ter passado por esse problema com o relacionamento, eu falo que a culpa é nossa. Porque o marido, ele é a base do casamento, mas é a mulher que é a que arquiteta, que segura, que sustenta, que é a estrategista do relacionamento. Isso está bíblico. Então, se você não sabe, se o seu marido te controla, se o seu marido é aquela coisa que não deixa, eu sinto dizer, mas a culpa é sua. Assim como eu me coloco como culpada quando eu aceitei. Então, hoje, meu marido super me apoia. Muito, muito. Mas é uma mudança que você tem que ter. Que assim, tem coisas que não se me explica, tá, Edu? Por isso que eu falei, me emocionei, desculpa falar um monte aqui. Não, Mas... até porque você tocou num assunto, acredito que é o assunto que eu mais gosto. Mais do que... Acredito não, tenho certeza. Tudo que envolve Deus, tudo que envolve restauração. Porque minha vida é restaurada por Deus, porque eu decidi entregar, 21 de janeiro de 2020, eu decidi me entregar verdadeiramente. Eu vivia com Deus, mas de conveniência. Eu ia ali, oi Deus. Quando precisa. Exatamente. E quando você fala isso, eu não consigo separar uma vida empreendedora. E pode ter um monte de ateu de sucesso, um monte, sem ter Deus. Eu não tô falando de sucesso monetário, porque empreender, para mim, ser empresário, vai além de eu ter empresa. Se a gente for usar... Eu sou empresário da minha casa. Sim. Eu tenho que administrar minha casa, seja com recurso ou sem recurso. Eu tenho que saber administrar, enquanto homem, sacerdote, provedor, protetor e governante. E a mulher é o meu altar, é onde torna tudo sagrado, que é o que você falou. Ela é administradora, que arquiteta tudo. E a minha mulher, por causa da minha mulher, hoje eu consigo fazer algo, porque ela fica com a minha filha. Nesse exato momento, minha filha está de férias da escola, ela está no biso com a minha esposa e está brincando, deve estar tocando terror lá. Mas é justamente por isso, porque eu encontrei uma mulher forte. Mas essa mulher só é forte como ela é, e aí eu vou usar o termo que a gente não gosta, só é empoderada de verdade porque ela encontrou o lugar dela em Deus, não dentro da minha casa. E como é levar Deus num mundo tão anti-Deus? Porque nós sabemos que o mundo que nós buscamos empreendedorismo é anti-Deus. Eu sou pelas minhas forças e se Deus fosse tão bom, nada aconteceria de ruim. Como é poder posicionar a sua fé no mundo onde as pessoas querem ser eu e nada de Deus? Eu falo assim que é um grande desafio até no mundo do empreendedorismo, porque as pessoas usam Deus para vender. Então, quando você fala da sua fé, da sua crença, óbvio que a maioria das pessoas também acha que você está fazendo o mesmo. E, de verdade, esse meio eu conheço muita gente. E, assim, muita gente usa Deus para vender. Porque o bastidor dessa vida, da vida deles, é totalmente ao contrário do que eles pregam. E eu vou falar, Edu, é muito mais desafiador quando você tem uma crença e você quer pregar isso. Porque eu falo assim que eu não prego, mas eu vivo. Legal. Então, eu não preciso falar necessariamente de Deus para as pessoas sentirem Deus. Eu não estou dizendo que eu sou perfeita. Eu também não sabia como conversar com Deus, não sabia orar. E eu falava assim, eu não sou digna. Mas eu entendi que bastava pedir. E justamente foi isso que eu recebi uma vez de direção. Peça e recebereis. E eu falei assim, cara, é só pedir, tá escrito. E aí eu falei, cara, eu vou começar a pedir. Porque eu não me sentia digna de pedir, porque eu achava que eu não era digna de fato de receber. Né? A gente que eu vim de uma família totalmente distorcida, a gente não falava de Deus, não falava de igreja, então eu não vim desse mundo. Então, até as pessoas que me conheciam antigamente falam, você falando de Deus. Alguma coisa aconteceu. Ela tá querendo vender mesmo, né? Então, assim, claro que é um grande desafio no mundo. Mas eu falo assim que quem é de verdade, assim, sempre vai conseguir construir, sabe? Porque quem é de mentira, uma hora vai ser desmascarado. Uma hora cai, né? Uma hora cai. Então, você tem que estar muito bem claro da sua identidade de filho, sabe? Porque quando você tá bem claro da sua identidade de filho, fica fácil. E você vive, eu não me sinto culpada. Então, porque eu vivo, não perfeito.
mas eu Com certeza, busco né? viver. Nós somos, né? Então, tudo que eu falo é o que eu vivo. Então, não é tão difícil pra mim, mas é difícil no mundo que as pessoas julgam. Só que aí eu entendi que eu não preciso da aprovação dos outros, assim, de Deus, né? Então é mais tranquilo pra consciência, mas eu já digo que não é tranquilo pra maioria das pessoas, porque a gente quer se adaptar ao meio, a gente quer ser aceita ao meio. Então as pessoas não se posicionam perante a isso porque tem medo de ser rejeitadas. Show. Vixe, várias coisas para eu perguntar agora. Ixi. Quando você falou, eu não sabia como rezar, como orar, Uhum. esses dias, faz uns meses eu tava no meu tempo à toa na internet, eu vi, já ouviu falar da oração do eu não sei? Não. Um padre estava ensinando que nós precisamos fazer a oração do eu não sei. Uhum. Que é chegar na nossa casa, no nosso quarto, olhar para o céu e falar, Deus, eu não sei como sair dessa situação financeira, mas o Senhor sabe. Sim. Deus, eu não sei como fazer o meu evento em Londrina acontecer e ser um evento transformador, mas o Senhor sabe. Deus, eu não sei como montar mais 15 empresas, mas o Senhor sabe. Deus, eu não sei como ser uma mulher especial para o meu marido, mas o Senhor sabe. Então, quando ele falou dessa oração do Muito eu legal. não sei, eu faço essa oração várias vezes, porque eu não sei rezar. Porque assim, se eu for falar das vontades do Eduardo, Deus vai falar, dá uma segurada, menino. não é isso que eu programei para você, dá uma segurada aí. Isso é muito interessante quando você fala, porque a gente quer chegar e conversar com Deus como se conversa com um juiz. Vossa Excelência, eu isso e eu aquilo. Não, ô Deus. Ô, pai, tem como você me ajudar aí, pai? Eu tô ruim no rolê aqui, Deus. Né? Assim, a gente fala de uma forma jogada, mas seja simples e seja você como se você conversasse com um brother. É. Deus não é seu brother, né? Não é seu amiguinho que você pode chegar dando um tapa na bunda, desculpa usar essa referência, mas chega e conversa. E quando eu ouvi essa oração do eu não sei, eu procuro falar pra todo mundo quando fala isso, cara, eu não sei, mas o Senhor sabe. É legal. Porque é o Senhor que sabe da minha vida. Porque quando eu vejo você fazendo essa jornada de uma família que não era criada falando de Deus e depois entrega a vida para Deus e resgatou o casamento porque entregou a vida para Deus, Deus já sabia disso tudo. Já. Dependia de você aceitar o que ele já sabia para você. Que é a nossa jornada. E aí você fala do Deus para vender. E eu vou falar para a câmera. Você que faz isso, vai para PQP. Eu dou um ranço dessa gente, porque esse era o meu maior medo quando eu comecei a falar de Deus. Uhum. Se Deus estiver sendo utilizado para vender na minha rede social, que eu seja mais pobre do que eu sou financeiramente. Uhum. Falo tranquilamente isso. Uhum. Não tenho medo de perder nada. Porque eu já perdi muita coisa, então se perder a minha vida para que eu me encontre com Deus seja o ideal, que isso aconteça. Uhum. É isso que eu tenho para mim e falo abertamente várias vezes. Só que você falou sobre posicionamento. Uhum. Você é empresário, empreendedor, você precisa de pessoas para gerar o seu ecossistema. Uhum. Mas você se posiciona e Uhum. afasta pessoas. Sim, afasta. Como lidar com isso? Falando de rejeição, é uma questão que a gente tem que lidar, né? Falando pessoalmente, Sim. né? E hoje, eu acho que como eu mudei tanto, e quando eu mudei de fisiculturista para empresária, eu acho que eu sofri tanto essa questão de quem é você, quem você pensa que você Dois é. lados te rejeitando, o fisiculturismo e o... É porque eu acho que essa mudança me gerou tanto isso, e eu buscava tanta aprovação nas pessoas, que eu falo que o fisiculturismo ele me fez me aprender a não buscar mais aprovação dos outros, Pô, a mostrar legal. que eu era perfeita, que eu era bonita. Aham. O fisiculturismo me fez enxergar que eu não precisava mostrar isso para as pessoas, porque eu tinha uma questão de mostrar Sim. que era, né? Que eu era melhor e tal. Então, eu acho que eu vivi tanto isso nessa época que hoje eu não ligo com as pessoas. Eu até falo, ok. Inclusive, vou citar um exemplo aqui. Eu estava com o Nicolas Ferreira final de Sim. semana agora, eu postei uma foto na rede social e várias pessoas comentaram assim, nossa, que horrível ficar falando do posicionamento dele, que ele é educado, parando de seguir. Tá bom. Eu falei, tchau, vai com Deus. Que bom que você tá Porque sumindo assim, daqui. eu não tô dizendo que eu concordo com a vida e com tudo Que ele como é. fala, né? Eu não tô falando que eu assino embaixo, mas do que eu vi e do que eu ouvi durante o movimento que ele estava palestrando e comigo, eu falei, cara, eu tiro o chapéu pra esse cara.
Ele deu uma palestra onde ele falou sobre posicionamento, sobre você entregar a sua mensagem. Ele falou sobre Deus num sentido, assim, não para vender, mas fala assim, olha, você tem uma mensagem, não tenha medo. Porque ele fala de posicionamento, ele fala de você se posiciona muito bem. Ele fala assim, olha, eu me posiciono, fala porque a sua mensagem tem que chegar nas pessoas, independente do que você acredita. Ele fala. Então eu falei, cara, esse é um cara posicionado. Isso pra mim é posicionamento. Posicionamento que a pessoa defende o que acredita, não que as outras pessoas falam, ai, não vou seguir, porque, meu, foda-se, E ele não tem... palavra, Fica à vontade, tá livre. E ele não tem 30 anos, né? Não, é um cara assim que eu falo assim, é fora da curva. Eu não tô dizendo que ele, como eu disse, eu volto a dizer, não tô dizendo que ele é perfeito, mas no posicionamento dele, no que ele acredita, eu tiro o chapéu. Porque são poucas pessoas que têm coragem e ousadia de se posicionar assim como a gente tá falando. Vamos continuar falando sobre posicionamento. Vamos falar sobre Nicolas, vamos falar sobre Kelly Cris, vamos falar sobre, eu não sei falar o nome dela, sobre o nome dela, Natália. Beauty, é isso mesmo, Natália Beauty. É fácil se posicionar sendo a Natália, sendo a Kelly, sendo o Nicolas. É fácil se posicionar sendo o Jorge. É fácil se posicionar sendo o Felipe Tito, porque o Felipe Tito posta na casa dele, na sauna. É fácil se posicionar assim. Eu ainda preciso acessar o ambiente que esses caras acessaram. O que você diz? Não para uma Kelly Cris, mas diz para Maria, para Fernanda, para Kelly, outra Kelly, pro o Jorge, para aqueles que estão começando e tem medo de se posicionar, assim como eu tive um tempo de me posicionar com a minha fé clara e católica, porque eu tinha medo das pessoas não comprarem de mim por eu me posicionar dessa forma, e acabei durante muito tempo negando a minha própria fé por medo do que os outros vão pensar. Porque eu olhava e via os grandes que se posicionavam como católicos, como evangélicos, como os seus posicionamentos de fé, e falava, para ele é fácil, porque ele já tem. O que você fala para essa pessoa que, assim como eu um dia comecei com medo de me posicionar, falaria para essa pessoa, se posicione, dane-se o que vão pensar, ou siga uma outra estratégia? O que você pensa nisso? Dane-se o que vão pensar, com certeza, mas não tenha medo de errar. Tá tudo bem mudar. Porque eu me posicionei já como alguém que acreditava no fitness, que o corpo, que era tudo isso. E hoje eu sou uma pessoa totalmente... Não que eu não acredito, mas eu sou uma pessoa que acredito que a gente tem que se cuidar. Não que não treine, né? Mas assim, não é mais meu foco. Então eu tenho um outro posicionamento. E eu vejo que as pessoas não se posicionam porque elas têm medo de mudar de ideia. E aí volto a dizer, se eu mudar de ideia, as pessoas vão dizer e aí eu vou me rejeitar. Tudo volta no mesmo ciclo. Então assim, não tenha medo de errar. Você não vai ter clareza do posicionamento. E é um outro ponto importante, Edu, porque quando a gente fala de posicionamento, as pessoas falam, mas eu vou me posicionar pra quê? Eu nem sei o que eu quero me posicionar. É fácil, é você observar na sua área, no seu meio, o que você não é a favor. Porque se você já é contra alguma coisa, você já é posicionado. Você já começa, porque às vezes você não sabe a bandeira que tu vai levantar e falar, olha, isso que eu quero falar. Às vezes as pessoas não sabem, por isso que elas não se posicionam. Mas ela já sabendo o que ela não quer, o que ela não sabe, eu falo, não comece com o que você quer, comece com o que você não aceita mais. Que aí fica fácil de você entender o que você quer. Caramba. Né? Gostei disso aí, cara. Mas virou uma chavinha aqui, porque eu acho que é talvez o caminho mais fácil de entender o que eu quero. É começando com o que eu não quero. Porque aí nessa jornada, eu entendo, se eu não aceito o feminismo, sou contra, você levantou a bandeira. Sim. Sou contra o feminismo. Tá, então eu posso falar contra isso aqui. E isso não era do início, eu nem tinha noção disso. Mas ao longo da jornada, eu fui entendendo. Percebeu. Peraí, eu vou me posicionar. E aí você entra naquela clichê, talvez, que todos falam, o caminho se faz caminhando. Sim, é clichê, mas é real. Porque eu só entendo aonde eu vou chegar caminhando. Trago pra mim, eu tenho um podcast há 6 anos. E de 2 anos pra cá eu entendi muito bem meu posicionamento. De 2 anos pra cá eu comecei a falar muito da minha fé, me posicionar, deixar claro a minha fé. E de 2 anos pra cá vem melhorando. E não é porque eu me posiciono que eu ganho dinheiro, porque eu ainda nem ganho dinheiro, viu, gente? Mas se você acha que eu ganho, profetiza na minha vida. Eu fico feliz com essa profecia na minha vida. Então, quando eu decidi me posicionar, e era o fruto da nossa conversa, eu e o Paulo, mudou muito o jeito que as pessoas passaram a me olhar. Perdi muitos amigos, que nem eram amigos, muitas pessoas se afastaram, mas eu tô entrando num ecossistema de pessoas com o mesmo princípio, aquilo que você falava no começo, os bons se juntam, porque precisam se juntar dentro daquilo que eles acreditam. Começou pessoas virem perto de mim, acreditando que eu
era um cara muito grande, eu deixei ele acreditar. Se ele acredita, eu sou. Uhum. Se ele tá olhando pra mim, aí quando a gente sentou e conversou, eu explico quem é o Edu Granado. Uhum. Então, isso é muito legal. Eu olho para aquilo que eu não gosto, começo a caminhar. Caminho contra isso, não brigando, xingando, mas caminho contra isso, posicionando contra isso, posicionando a minha fé. E no caminho eu entendo, putz, dentro da minha fé eu consigo atingir esse nicho. Uhum. Não fechando esse assunto, mas querendo ir para um assunto do evento. Uhum. Porque eu não sei se a cabeça da Kelly tinha a ideia de construção de um evento. Quando nós conversamos há quase 2 anos atrás, Uhum. você comentou que tinha a possibilidade de construir um evento. Sim. Que é o que vai acontecer nos próximos dias aqui em Londrina. Sim. Existem eventos para mulheres no Brasil, Uhum. mas talvez existem poucos nichados para mulheres. E evento de empreendedorismo, uma infinidade misto, Uhum. unissex, vamos falar assim. Sim. Mas por que um evento nichado? E aí eu vou perguntar, sendo nichado, por que 2 homens palestrando? Muito bom. É justamente por isso, para mostrar que nós precisamos caminhar juntos, tanto homens quanto mulheres. Legal. Então, eu acredito que tem homens, principalmente os que vão nesse evento, são 2 homens que fazem parte da minha vida, dos meus negócios, e eu acredito que o que eles têm para entregar vai gerar muito valor e transformação para as mulheres. Então, como eu disse, eu não sou feminista, se eu levantasse a bandeira que só mulher poderia estar palestrando, talvez eu levantaria uma bandeira feminista. Então, é legal a mulher ter a visão do que eu trago na visão de um homem também. Então, justamente por isso eles estão palestrando também. E por que nichar? Por que ser um evento para mulheres? E me questionaram muito se iria dar certo por ser mulheres, porque a mulher ela não investe tanto quanto o homem, isso na crença popular. E eu entendo que a mulher tem muitos desafios diferentes do homem. Então, a gente lida com situações diferentes de só falar do que tem que ser feito lá dentro do evento. O homem, eu vou levantar uma bandeira do homem aqui, até um elogio para todos os homens. O homem, se você falar, faça isso, ele vai lá e fala, ok. A mulher, ela vai te falar assim, mas eu não sei se eu consigo, se eu dou conta, se eu tô pronta, se eu tô preparada, mas eu preciso... Todo aquele auê. Então, a mulher, ela precisa ser trabalhada de forma diferente para ela conseguir executar e entrar em ação. Por isso que eu quis entrar para o mundo das mulheres, porque eu amo isso, é o que eu gosto. Eu gosto de mostrar para ela um caminho diferente. E dentro do evento, não é a primeira edição, né? Já é a 3ª edição. Dentro do evento, a gente consegue trabalhar isso muito. E assim, Edu, não é um evento que eu falo que é pautado em teoria. Então, o último evento, todo mundo saiu falando assim, eu entendi exatamente o que eu preciso fazer. Então, ele te prepara para a ação. Só que ele só prepara para a ação quando você é trabalhado a teoria e também emocional. Então, vou citar os 2, gostei, vou citar os 2 homens que vão estar no seu evento. Sim. Talvez poucos conheçam, hoje o Jorge se posiciona muito mais forte, né? Mas tem bastante gente que conhece ele. Sim. Jorge Cotes, um jovem. Louco, empreendedor. Maluco, empreendedor. E o Harry. Sim, Harry Bank. Um especialista em PNL. Maluco, porque eu participei de um evento no qual ele palestrou. Também tem uma cabeça meio maluca. Cabeludão e tal. 2 polos completamente diferentes dentro de um evento feminino. É intencional? Sim, intencional. O Jorge é 100% empresarial, focado em negócios, resultado, tem uma mente brilhante, muito mais novo que eu. E eu falo assim, eu tive que... Não fala isso, que eu tive que quebrar uma crença quando eu conheci ele, no sentido de, pô, eu vou aprender com alguém, vou estar andando com moleque. Mas hoje eu falo, caramba, mas é uma mente brilhante. E Harry Bank é um grande parceiro que eu faço, assim, ele e a esposa, inclusive, vão palestrar. A Ana Bank também, a esposa dele também é palestrante, os 2 são especialistas em PNL. E o Harry tem aquele jeitão, né? O Harry professor, né? Aquela voz. Calma. Põe a mão no ombro. Então, ele traz a mentalidade, essa mudança de mostrar que sim, é mundo dos negócios, mas que ele precisa ser aliado com o mundo do emocional, da mentalidade. Você precisa aprender a lidar com a sua mente. Então, eu falo que eu escolhi 2 homens. E ele palestra descalço, né? Tem uma pegada mais good vibe. Ele até mesmo fala quando a gente entra em arquétipo, um cara mais comum. E ele faz questão e é intencional.
Porque eu converso com ele, eu sei o que ele quer transmitir. Então, apesar de parecer ele mais simples, ele não anda na beca, ele é um cara que gosta do básico, mas ele é intencional para o que ele vende, o que ele entrega, a sabedoria que ele entrega, não só o que vende, né? Talvez seja uma pergunta muito boba que eu vou fazer aqui. Talvez engraçada. Mulher é um ser diferente, cheio de emoções. Aham. E num evento com mais de 300 mulheres, todas podem estar passando por momentos completamente diferentes. Hormonais, em casa e... Como alinhar esses polos? Qual é a estratégia, se você pode falar pra gente aqui? Sim. Alinhar esses polos dentro do evento. Mesmo como um quebra-gelo mesmo, para fazer com que as mulheres consigam emergir dentro do evento. Porque muitas estão deixando o filho com a mãe... E a cabeça aí aqui, e o celular. Como alinhar esse polo para fazer que tudo siga numa sinergia? É legal porque muitas pessoas não entendem. É uma imersão de 3 dias. Então, são praticamente 12 horas por dia, cada dia. E tudo é pensado estrategicamente para que elas possam realmente emergir e gerar uma grande transformação. Então, o Ex-Woman, ele é pensado não só no conteúdo, mas a gente conhece muito bem o público. Eu conheço muito bem o público e não existe um único público. Conhecendo o público, que a gente é uma persona, eu consigo saber exatamente o que ela sente, o que ela tem de objeção, o que ela tem de desculpa. E quando eu falo objeção, é para escutar mesmo o assunto. É objeção de, para mim não é isso, para mim não é capaz, mas eu não dou conta. Então, eu já sei de tudo. A gente faz um mapeamento antes de tudo. Isso, quando eu tô falando, não é do feeling. Sim, a gente realmente faz um mapeamento para saber em quais momentos a gente precisa falar para quebrar essa objeção, essas crenças que ela tem, para ela gerar essa transformação que a gente espera na vida dela. Então, durante o evento, a gente fala com todas elas em momentos específicos, de acordo com o conteúdo. Então, sim, o evento todo é estratégico. E além dele ser montado estrategicamente, eu não estou sozinha no evento. A minha equipe faz parte do todo e a gente observa o que está acontecendo. Então, a gente consegue, entre uma palestra e outra, observar como está sendo a reação e falar, opa, elas precisam ser elevadas, ou elas precisam ser acalmadas, elas precisam que o ânimo esteja mais alto, ou elas precisam entrar num emocional mais profundo, mais íntimo, para que elas entrem numa introspecção. Então, o evento, ele trabalha a introspecção e o externo. E isso, ele é o tempo todo monitorado por mim, que estou no palco muitas vezes, na maior parte do tempo, mas também por toda a minha equipe. A gente fica de olho. E a nossa preocupação não é induzir, mas gerar o resultado. Para gerar resultado, eu preciso entender o que está acontecendo, sabe? Chega a me arrepiar. Não vão ver porque eu tô de camisa. O Ex-Woman, ele segue mais ou menos a mesma proporção do Ex-Business, no sentido de construção de evento? Mesmo sendo feminino? Assim, pensando em construção de evento. Não. Ixi, minha cabeça vai bugar, então. Se eu te disser que pelos 3 dias e pela quantidade de horário, sim. Mas a temática, o conteúdo... Isso, legal. Beleza. O conteúdo, entendi. Então, ele segue na construção de evento de estrutura igual. Isso. Mas temática, por ser mulher, muda. Sim. Quando eu estava como staff no X-Business, eu percebia que tem as palestras nos seus horários. Sim. O Jorge tem uma estratégia lá, às vezes, de não contar qual é o palestrante, muito por conta do que ele quer levar para o público. Isso. Mas enquanto staff, a gente percebia muitas vezes a pergunta pra gente, o que vocês estão sentindo do público? E eu quero falar desse pessoal que trabalha como staff, por ter trabalhado como staff, que eu acredito que é uma peça talvez primordial, fundamental dentro do evento. Porque aquela, enquanto palestrante, não vê tudo. Você vê um todo, mas muitas vezes quem você enxerga são as pessoas ou da área VIP ou as pessoas da frente, porque estão mais próximas. E por estar concentrada, você está sempre palestrando e olhando um todo. Sim. Qual a importância do staff e quais são as pessoas da equipe que transitam pela plateia para observar aquilo que você precisa, para saber se uma palestra vai ser
alterada por causa do que você precisa da plateia. Sim, é justamente os staffs e toda a parte de equipe que fica... Porque assim, a minha equipe, quando no evento, eles também ficam transitando para entender. Eles vão pro fundo, vêm pra frente. Então, cada palestra que eu saio do palco, eu tenho que perguntar para eles, ei, como que tá? Preciso entender como que tava o ânimo. E até mesmo, né, eu falo que é uma das coisas que eu vou implementar agora, que eu tinha muita dificuldade por ter déficit de atenção, que é o retorno. Então, eu comecei... Mas deve ser horrível. Mas eu comecei a utilizar em apresentações e eu comecei a gostar. A gostar, e eu acho isso muito importante, porque você consegue já ter uma tomada de decisão ali mesmo, você não precisa esperar uma palestra acabar e falar, opa, vai mais pro fundo, vai falar mais. Então você consegue ter isso. Então eu falo que eu sou a porta-voz, mas a equipe trabalha em conjunto. Os staffs, assim, são primordial. Por isso que a gente gosta de chamar staffs que já conhecem, que já estão no movimento, que já têm experiência com evento, que já foram em evento, porque eles precisam entender o que acontece no bastidor. O bastidor é toda a equipe, o staff, ele faz, todo mundo faz parte, não é porque eu estou ali conduzindo, mas é muito mais toda a equipe do que propriamente eu mesmo, porque são os olhos, né? Quando você fala assim dos staffs, me deixa muito feliz, porque enquanto staff, vou falar enquanto Edu. Pô, o Edu tem um podcast, ele aparece. Sim. E modéstia à parte, eu adoro aparecer. Perfil, né? Eu gosto de me vestir bem, eu gosto de... Nossa, eu amo, eu não posso falar diferente, senão vão falar, tá mentindo pra vender. Não, eu amo aparecer, eu gosto. Só que quando eu conheci o X-Business, fiz uma maestria, tive a possibilidade de ser staff, e a minha equipe ganhou na maestria, ficou em último. Isso era só virar a tabela. Virar a tabela, a nossa equipe ganhava. Mas enfim, brincadeiras à parte. Quando eu tive a possibilidade, o Alisson me convidou para ser staff, eu acho que o primeiro evento de staff meu foi em Curitiba ou Camboriú. Enfim, quando eu fui staff, que eu tirei aquela coisa de palco e passei a ajudar o palco a servir uma água, a trocar uma cadeira, a catar um galão de água lá em Camboriú, tomando uma chuva danada aqui em Camboriú, que é um toró, e servir, saber que aquele meu trabalho estava servindo para que a plateia e os palestrantes não tivessem dificuldade. Para isso eu me ferrava ali. Literalmente, não é uma palavra feia para mim, não é? Eu me ferrava para que tudo aconteça. Sim. E quando você fala isso, eu acho tão bonito, por quê? Porque você poderia estar no palco sem staff e o evento ia ser uma merda. Sim, com certeza, com certeza. Porque quando a gente olha para isso, eu acho que fica legal, às vezes, até a gente falar para aquelas pessoas que assistem, porque a plateia, o cara que compra o evento, às vezes ele odeia o staff. Porque a gente passa, né? Às vezes de colete, tal. E acha que é alguém menor. Isso. E geralmente é alguém muito maior, e tão grande quanto alguém que tá no palco, mas é alguém que tá disposto a servir o bastidor, né? E como quebrar isso com os staffs? Porque eu sempre tive vontade de falar isso e provavelmente é algo que eu vou falar com o Jorge o dia que a gente gravar. Como quebrar isso? Porque eu tive um problema, vamos dizer, não é um problema, em um dos eventos no qual a gente estava servindo um coquetel e a pessoa me distratou. Se eu fosse o Edu que eu queria ser, eu ia mandar ela pro inferno. Né? Mas não, respirei e falei, eu me propus a estar aqui. Sim. Aí depois que acaba o evento tem um coquetel. Sim. E o staff é liberado para estar no coquetel. A pessoa falou, você é aquele staff? Eu falei, e o staff? Não sei, sou, por quê? Achei que você era diferente. Então, como fazer que a pessoa não tenha essa visão que ela teve sobre mim, naquele momento? O cara de boné, suado, tudo bagunçado. Como dentro do evento? Tem essa possibilidade ou não existe essa possibilidade? Depende muito como conduz, né? Que eu faço questão de falar muito como elas são meus braços direitos, né? Desde o início. Legal. Então, eu tenho uma tratativa, eu sou muito... Eu tenho mais esse lado de pessoas, né? Isso tá dentro de mim. Então, desde o início, eu já agradeço pessoalmente, eu já faço questão de me reunir, eu já faço questão de fazer uma oração, eu já faço questão de dizer o quanto são importantes, principalmente por serem mulheres que são mais emocionais. Então, qualquer coisa abala, né? E eu não faço isso só porque é protocolo, mas porque eu sinto. Agora, não tem como controlar as pessoas plateia, né? Porque as pessoas fazem aquilo que dentro tá cheio, né? Tá cheio de dentro, assim, essa rejeição. E eu falo que até isso, quando ocorre isso, elas aprendem, né? Porque elas veem enquanto elas foram arrogantes. E eu acho legal isso acontecer comigo, principalmente, apesar do que as pessoas falam, você nunca teve preconceito, loiro, olho azul...
Eu falei, mas eu não nasci numa casa de pessoas ricas, eu nasci na periferia de Londrina. A minha vida foi criada na periferia de Londrina. Sei que sim, tom de pele, cor de olho, muda muita coisa em alguns acessos. Mas aquele momento que aconteceu isso, eu não... brota aquela raiva de começo. Sim. Mas eu falei, meu, que massa. Porque essa pessoa, às vezes, ela tá destratando alguém que fez tudo acontecer pra ela. Sim. Então, no melhor dos mundos, ela é errada. E eu tô fazendo o meu. Eu tô suado porque o staff anda pra lá e pra cá. Trabalha pra caramba. Isso. E vale enaltecer o Jorge também, porque o Jorge ele sempre fala dos staffs. Sim, sempre agradece. E sempre agradece. E isso é legal. Porque hoje, às vezes, que essa pessoa talvez assista um dia o podcast, eu sou aquele staff. Né? Que você destratou. E tem o meu podcast. E não é sobre o quanto eu ganho ou deixo de ganhar. É sobre o quanto eu quero te entregar. E o que a Kelly deixa no palco? Fora a sua técnica e a sua expertise. O que eu deixo no palco, com base no que eu acredito, além do conhecimento, é muito legal. Eu acho que eu posso estar sendo até, talvez quem vai escutar aí em casa, talvez Sim. até, eu aceito um cafezinho. Talvez até as pessoas que escutem achem um pouco prepotente. Mas não tem como eu não falar sobre isso. Depois. Mas assim, eu acredito que todo o conhecimento, as viradas de chave, mesmo sem eu falar, o que eu mais deixo é elas buscarem esse direcionamento da fé. Mesmo sendo um evento de empreendedorismo. Pode parecer clichê que eu tô falando aqui, mas o último evento eu tive assim, foi muito divino. Então, assim, eu posso falar de negócio, eu posso falar de pessoas, mas todas as pessoas, sem exceção, saem de lá impactadas pela fé. Mesmo sem eu falar da fé. Isso é um negócio que eu não sei explicar ainda, tá, Edu? Por isso que eu tô falando, como que eu vou explicar, como que eu vou falar isso? Porque talvez as pessoas achem isso meio prepotente. Mas, assim, eu vou dar um exemplo, né? No último evento, a gente é só mulheres. A gente tem seguranças, homens, que participam do evento. E não tinha um segurança que no final falou assim, caramba, você me mostrou que eu preciso me aproximar da fé e de Deus. E eu tive um caso muito assim, impactante toda vez que eu lembro, que era uma cozinheira. Eles servem, né, lá, eles vão vender, e eles têm o espaço para poder vender. E uma cozinheira que tava lá falou assim, olha, eu tô em depressão, ela mandou uma carta, eu tô em depressão e meu marido morreu há, não sei, uns 3 meses, e eu tô aqui eu não queria estar aqui, eu não vejo mais sentido da minha vida, ela falou. Eu não vejo mais, eu vim aqui, mas eu não queria mais viver. Me chamaram para eu sair um pouco de casa. E ela me escreveu uma carta falando isso. E eu falei, caramba, isso me tocou muito profundamente. E aí, quando acabou o evento, ela tava lá, fechando a cozinha, eu fui até lá, porque daí já tinham saído todo mundo, e eu fui até lá agradecer. Eu chorei. Assim, pra mim foi... muito emocionante, tá? Eu nem sei se ela, Fique à vontade. Foi muito emocionante, porque eu quis agradecer ela, porque eu não tinha noção desse impacto. Eu não sei se é espiritual que eu digo, porque eu ainda estou na jornada, mas de verdade, assim, sendo bem... não prepotente, não é vergonha. Tranquila, pode falar. Mas, assim, eu não tinha noção do impacto que eu gerava nessa área da vida das pessoas. E quando eu fui falar com ela chorou, desabou, e ela falou assim, obrigada, porque hoje eu voltei a ter vontade de viver. Por tudo que eu ouvi aqui vocês falando, mesmo aqui da cozinha. Então, eu falo que eu acho que esse é o maior impacto que o que eu tô fazendo hoje gera nas pessoas. Não sei como, não sei porquê, mas eu sinto e eu ouço, sabe? Então... Tem uma coisa, Kelly, que eu acho que você nunca vai saber. É o porquê, como que Deus faz na gente. Eu, Edu, sempre quis entender o que Deus queria de mim como missão e sempre falei, eu preciso entender o que Deus quer de mim. Minha mulher e um amigo em específico falaram, enquanto você procurar entender, nada vai acontecer. Deixa Deus agir. Temos posicionamentos diferentes enquanto fé. E eu falo muito mais que você. Sim. Porque eu gosto e, Sim. enfim. Só que quando eu olho para você, olho para mim, olho para quem Cristo escolheu, não tem explicação. Por que uma menina que não falava de Deus? Por que uma biquíni fitness que cultuava, aspas, o corpo, me corrija se eu estiver errado, Sim. se tornou uma grande empresária e hoje ela, sem falar, me mostra.
ela faz com que a sua palestra, de uma pessoa que não estava lá para assistir a palestra, estava cozinhando, seja transformada. Um segurança se aproxime de Deus. Vou falar duas coisas. A primeira é, continua sendo assim. Porque não importa o que aconteça, Deus vai te usar. E eu vou relatar algo que aconteceu dentro do podcast. O Dario, que está aqui filmando a gente, onde ele relatou, Du, não tem um episódio teu que Deus não é falado. Por mais técnico que seja, Deus se faz presente. Pelo meu posicionamento. E aqui eu recebo pessoas das mais diversas religiões, inclusive o Dario não é católico, eu sou católico, e a gente tem uma sinergia assim, muito massa. E aí eu quero te dar a oportunidade. Fala quem é Deus pra você aqui. Se você não fala no palco, aqui é só hora. E Kelly, não tenha medo de chorar, não tenha medo de se emocionar, não pense que os outros vão achar que você é prepotente, não pense que você está usando Deus para vender, porque eu acredito que histórias mudam vidas, esse é o meu slogan. Sim. Não é o dinheiro que transforma a vida, é a história. Fica à vontade, fala quem é Deus para você. Eu posso responder essa pergunta aqui agora, te agradecendo? Fica à vontade. Talvez acho que nem esperava, né? Porque a gente veio com uma proposta de falar de empreendedorismo, mas eu quero te agradecer porque Deus te usou agora, nesse exato momento, para falar comigo. Faz muito tempo que Deus vem falando para mim me posicionar mais em relação a isso. E é muito engraçado, porque eu acredito que eu sou filha de Deus. E quando eu assumi a posição de filha, minha vida mudou muito, porque eu não tinha essa figura. Meu pai é maravilhoso, mas eu não tinha essa figura de pai, né? Então, eu me sentia órfã de Deus. E eu não me sentia digna de falar justamente... isso que a gente veio falando antes. Ainda a gente se sente, por mais que a gente fala, por mais que a gente demonstra... A gente sente que as pessoas vão julgar achando que você está vendendo. Principalmente quando você vende treinamento e conhecimento. Mas, quando você me falou agora... Eu falo mais do que você. Deus usou você para falar comigo agora. Ele falou, você precisa falar mais, sabe? Porque não vivo, como eu disse, eu não sou perfeita. Mas Deus tem falado comigo há muito tempo já, que eu tenho que falar mais dele. Porque não só eu senti em evento e tudo mais, né? Mas eu sei que a gente que é transformado, a gente que veio de uma vida torta, a gente serve de exemplo. E eu não me sinto especial. Eu acho que a gente não é especial. A gente só é normal, mas que a gente aceitou. E eu acho, assim, que foi muito, muito bom, né? Isso aqui acontecer, porque eu acho que é uma coisa que eu tenho que falar mais mesmo, sabe? Para as pessoas. Porque Deus tem... Tudo que eu faço hoje, tudo, foi tudo que eu entreguei para Deus. Foi tudo que eu pedi, ou melhor, eu não pedi para Deus. Deus me mostrou. Então, eu não tinha um sonho. Eu falo que não tinha um sonho de fazer um evento. Eu tinha uma visão. E tudo que eu falo hoje de posicionamento, de dinheiro, da mulher ser bem profissionalmente, é porque foi um dia tudo que eu não tive. E eu aprendi a ter. Então, e não foi do nada. Foi Deus na minha vida. Então, o que eu vivo hoje, o que eu ensino, é exatamente do que eu aprendi durante essa jornada, sabe? Kelly, Deus nos coloca em alguns lugares. Quando eu criei o podcast lá atrás, eu criei para ganhar dinheiro. Eu queria, porque eu vi a vibe do podcast e eu falei, porra, esse negócio dá dinheiro. E o que eu mais fiz foi perder dinheiro. Mas Deus nos coloca em lugares para que, como você disse, eu não sou especial, nós somos. Ele nos fez, ele nos colocou com os nossos efeitos, por trás de toda essa casca, por trás dessa mulher bonita, por trás desse cara que gosta de se vestir bem, e quem conhece de marca, às vezes olha a minha roupa, sabe que não é uma roupa barata, mas eu ganhei, tá? Eu não comprei. Né? Obrigado, Travis. Mas eu tenho uma frase que soa extremamente arrogante. Eu tenho um único propósito na minha vida: levar minha família para o céu, o resto que se lasque. Quando você fala assim, soa extremamente arrogante, porque parece que todo o resto não importa para mim. Só que como eu vou levar minha família para o céu se o resto eu não fizer bem feito? Só que tudo que eu faço é para que minha família vá para o céu.
E se o meu podcast acabasse hoje, eu teria atingido a minha missão. Uhum. Porque você relatando que Deus me usou, é por isso que eu escolhi o podcast. É por isso que quando eu entendi a missão do meu podcast, é para que isso aconteça. É para que você, falando ou não como eu falo de Deus, falando, Bíblia aberta às vezes, falando, você fale Uhum. com seu coração. Da forma que você falou para mim. Por isso que eu acreditei que eu deveria te falar isso. Sim. Porque você foi só você. Uhum. A casca da empreendedora, da empresária, da mulher forte é algo que é necessário. A armadura do super-homem. Você precisa vestir para sair para o seu trabalho, para sua batalha. Mas deixa que muitas vezes por trás da Mulher Maravilha, não vou usar o super-homem, né? Da Mulher Maravilha, brote aquilo que é a essência da Mulher Maravilha. Uhum. Que não só aquela empreendedora, mas aquela mulher que muitas vezes está com calo no joelho. Que ninguém muitas vezes não sabia que queria arrancar a cabeça do marido. Porque acreditava que ele não apoiava. Sim. Então quando você fala de Deus, talvez hoje no evento de 300, amanhã 250, no outro 150, porque a Kelly fala muito de Deus e eu não quero ouvir de Deus, eu quero ouvir sobre empreendedorismo. Mas como eu vou ser empresário sem ter a alma da minha empresa que é Deus? Uhum. Então, seja você. Seja simplesmente você. Por trás de toda a maquiagem, por trás de toda a roupa bonita, por trás de todas as empresas. Porque independente de onde você esteja, para quantas pessoas você vai estar falando, alguém vai ser transformado. Uhum. Por isso que o slogan do meu podcast é Eu acredito que histórias mudam vidas. Uhum. Porque a minha transforma de X pessoas e a sua de X pessoas ou de X mulheres. Então, quando eu disse fique à vontade, fique à vontade. Porque além daquilo que a gente vai pôr no nosso bolso, que é o que nós queremos também, é o que você vai pôr na alma da pessoa. Sim. Então, se esse é o terceiro evento? É o terceiro evento. Uhum. Então, provavelmente 900 mulheres serão atingidas. 300, 300, 300. Vamos contar assim. Amém. Só que essa cozinheira, ela falou para mais alguém o que ela viveu? Só Deus sabe. Bem provável. Bem provável. Esse segurança falou para mais alguém o que ele viveu? Provavelmente. É isso. É a semente que a gente planta, né? Que, assim, das poucas pessoas vão se tornar milhares, né? Eu acredito nisso. E é isso. É construir essa mulher posicionada, forte, que às vezes a mulher, nossa, aquela que às vezes a pessoa olha e fala, essa aí fala de Deus, não ia falar nada. Olha a roupa que ela usa. O LV, né, para não falar o nome deles, não me patrocinam, não vou falar deles, né? Olha, só usa LV, olha lá, não sei o quê. Ah, mas eu trabalhei para ter. Sim. Mas é ver por trás disso tudo, de um brinco bonito, enfim. A mulher que realmente aquele é. E eu te vi no palco algumas vezes, mas talvez nesse que vai acontecer aqui em Londrina, seja mais você. Com certeza. Mais aquela ainda, mais aquela que passou por todas aquelas dores. Você sabe disso enquanto profissional. Que é isso que precisa ser. Mas por que não ser mais a Kelly, ir contra tudo ou contra a mão daquilo que estão falando e talvez impactar muito mais mulheres? Aí eu joguei pra você, eu sei que você lança. Mas é uma coisa assim que eu tenho tido muito direcionamento, né? O que você veio falar que hoje é mais uma confirmação, sabe? Então, é uma coisa que eu venho buscando. Não vou contar, que eu só vou contar depois do evento. Fica à vontade. Só vou contar depois do evento, né? Mas eu tenho recebido muito esse direcionamento e é uma coisa que eu venho buscando, sabe? Então, hoje, aqui no podcast, foi uma confirmação mesmo do que eu tô buscando para esse evento. Realmente é o que eu preciso fazer, né? Então, eu não vou contar agora, porque eu só vou contar depois, senão as pessoas vão falar assim, mas né, tá fazendo. Então, eu vou contar depois, as pessoas vão saber, e eu vou contar que foi aqui no podcast que eu tive essa virada, viu? Depois eu vou contar lá na rede social. Que legal, eu fico feliz, Kelly. Chegou no momento, eu sempre gosto de trazer Deus, como o Dario falou, a gente sempre fala de Deus, mas você deu a oportunidade, eu falei, eu não vou perder a oportunidade de falar daquele que é. Sim. Porque o podcast é para eu honrar Deus. Sim. É para que eu honre Ele. E para que
quantas empresas mais eu possa vir ter ou quantas eu possa vir a não ter, seja para que eu honre ele. E aí vamos falar um pouquinho de empreendedorismo ainda, caminhar nessa jornada do evento. Às vezes, e muitas vezes, quem participa desse evento são mulheres que não têm negócio algum, mas querem uma virada de chave. Sim. O que você faria para essa mulher que às vezes quer construir algo? Por onde ela começa? Eu acredito que escutando histórias. Vamos buscar seu slogan, porque eu pacto total com esse. Eu acredito que quando você começa a escutar histórias, você começa a ver possibilidades. Então, você tá num ambiente com outras pessoas, aí você começa a ouvir. Porque quando você escuta a história, eu acredito muito nesse seu slogan. Você começa a ficar com a percepção um pouco mais aguçada. Você fala, caramba, mas a pessoa criou do nada, é do nada mesmo. E você fala, mas eu também posso criar do nada. Então, você começa a ter ideias, você começa a observar mais. Você começa a observar mais as pessoas, as necessidades. Então, eu acredito que ouvir história, por isso que sempre tem história em palestras, porque você começa a ver que é possível aquilo que você está buscando, né? Então, eu acredito que esse é o primeiro passo. E qual foi a história que mudou a sua vida para que você pudesse começar a empreender? Foram tantas histórias, mas eu vou lembrar lá do início da minha jornada. Eu, antes mesmo de ir em evento, tá, Edu? Eu busquei fazer isso muito na internet e nem é uma pessoa que eu sou muito conectada hoje, mas eu escutei a história do Flávio Augusto. Todo mundo, quase. Eu ganhei um livro, eu falo que não existem coincidências, mas deucidências. Eu ganhei um livro de uma pessoa totalmente aleatória e era do Flávio Augusto, eu nem sabia quem que ele era. Ponto de inflexão? Não, isso antes desse livro, era ainda um de geração de valor lá, um livro... E eu confesso que eu nem li o livro. Comecei a ler e não li, porque eu não tinha o hábito de ler na época, isso há uns 10 anos atrás. E eu fiquei curiosa, eu fui buscar quem ele era no YouTube. E eu comecei a ver que ele não era tão foda assim, desde sempre. E eu falei, peraí, mas passou por isso, e daí eu comecei a pensar, é possível? Ele era bem pior que eu, a vida dele, porque a minha situação não era tão ferrada quanto a dele. Eu também não sou tão ferrado igual ele. E aí eu falei, peraí, se esse cara conseguiu ser tão gigante quanto eu só preciso entender qual é o primeiro passo, sabe? Então, a vida dele, mesmo sem hoje eu ter muita conexão ou seguir... Chegou a conhecer ele pessoalmente? Não, ainda não cheguei a conhecer ele pessoalmente. Mas ele foi uma história que me virou uma chave, assim, uma das primeiras, né? Você falando da história dele, eu lembro um pouquinho. Ele foi militar, né? Acho que não sei se foi Marinha ou Exército no Rio de Janeiro. Eu lembro ele contando que ele andava de ônibus, alguma coisa assim. Aí ele foi para os Estados Unidos vender relógio, né? Uma vida bem... maluca. Vender relógio onde tudo é mais barato. Ele saiu daqui para vender relógio lá. E aí, anos depois, o cara me compra um clube de futebol, enfim. E hoje é o Flávio Augusto, que nós estamos vendo, e que, de alguns anos para cá, se posicionou de forma diferente. Ele era mais gordinho e resolveu posicionar cuidando da saúde. Né? Você sendo uma pessoa que se importa com a saúde, é óbvio. Sim. Qual importância você dá, ou falaria para as mulheres, da importância de se cuidar? Não só esteticamente, mas cuidar, ir para uma academia, fazer algo que seja para o seu corpo. Qual é a importância de eu cuidar do meu corpo para uma vida de empresária? Falando de mulher, a primeira coisa é o hormônio, Edu. A mulher, quando ela se cuida, ela fica com os hormônios muito mais equilibrados. Sim. Mulher que cuida da alimentação, que vai para academia, tem muito mais disposição, muito mais foco, muito mais vontade de viver, muito mais vontade de trabalhar. E eu já passei por esse processo, porque eu fui do 880. Quando eu saí do fisiculturismo, eu não queria mais ver a academia, não queria... E aí eu comecei a parar de fazer exercício, eu comecei a ficar procrastinadora, eu comecei a ficar lerda, eu comecei a ficar cansada, eu só queria dormir, daí eu, consequentemente, comer, e aí, consequentemente, ficar mais triste, ainda querer ficar só assistindo televisão. A vida é uma bola de neve, né? Então, assim, uma coisa leva a outra. Então, eu falo assim, é muito difícil mudar a alimentação para quem... Eu sei porque eu tenho muitas pessoas próximas de mim que não têm a vida equilibrada como a gente, né? De saúde, de come porcaria, mas eu não gosto, assim, porque eu já sei que eu não vou ficar legal. Porque o corpo, ele já tá acostumado com as comidas saudáveis. Mas a atividade física mínima que for fazer, ela já te dá um estímulo. E isso é hormonal, né? Libera hormônios, você já fica mais alegre. Pode ver, ninguém gosta de começar. Mas depois que fez... Meu Deus, é maravilhoso. Você quer continuar e o dia rende, você vai... Todo dia... Você dorme melhor, você acorda melhor, você trabalha melhor. Então toda essa desculpa que as pessoas têm de falta de foco, de procrastinação, de cansaço, isso aí é por não cuidar da saúde. Esse ponto que você tocou quando parou de treinar, eu passei por um processo de quase 1 ano e meio sem treinar. Agora, tô voltando a treinar. Eu resolvi dar um tempinho mais pra minha família e treinar menos. Falei, não vou parar de treinar. Aí eu falei, hoje eu vou dormir até mais tarde. Amanhã eu vou dormir até mais tarde.
aí é muito bom. É. É muito gostoso dormir até mais tarde. É muito gostoso não fazer nada. É. A coisa ruim é muito boa, né? Vamos falar. É bem mais assim, né? fácil. É bem mais fácil. E aí, uma frase que um amigo meu usa: todo espaço vazio é preenchido por algo. Uhum. Melhor ou pior. E nesse meio tempo, eu me tornei um cara mais sedentário. Voltei a treinar começo desse ano, me machuquei. Lógico, né? Óbvio. Tive um edema ósseo e não conseguia correr. Falei, tá doendo, vou esperar passar a dor. Eu fui buscar remédio, nada, eu esperava a dor. E a dor nunca passava. E aí, quando eu conheci eu já conheci o Dr. Wagner Vieira, da Clínica Omnia. Uhum. Ele falou, Du, ele atende a minha esposa, né? Falou, vou te atender. Vamos fazer uma parceria? Eu cuido de você. E você fala de mim, a gente faz essa parceria, a gente tá junto e tal. Deixa eu cuidar de você. Eu fui e fiz os exames. Meu Jesus. Bioimpedância. Falando em percentual de gordura, eu nunca tive um percentual de gordura acima de 10. Tá Sempre 14. foi atleta, né? Tá 14. Eu olhava, eu falo pra todo mundo que hoje eu tô buchudinho. Você põe a camisa e fala, peraí, tem um, Já tem um tem trenzinho sobrando. aqui. Pensando em estética, isso me abalou muito. Só que eu comecei a olhar para os exames que nós fizemos. Foram 66 exames. Fígado inflamado, cortisol muito baixo, vitamina D. Eu falei, nossa senhora, eu nunca cheguei a esse nível. Uhum. E aí é onde, para o homem e para a mulher, a musculação, ela deixa de ser um esporte, ela passa a ser o seu remédio todos os dias. Sim, como essencial. a gente toma água todos os dias e precisa sobreviver, como se a gente passar 5 dias sem água, talvez a gente morra, 4 dias, a gente precisa encarar a academia, a musculação como uma água. Sim. Se eu passar 5 dias, eu morro. Talvez eu não morra física, mas eu morra gradualmente. Internamente sem perceber, né? É uma doença silenciosa a falta de academia, né? Isso. E como você vai construindo isso? Porque assim, eu penso num treinamento para mulher como algo que constrói várias vertentes. Uhum. Para homem, talvez seja mais fácil. Principalmente quando você apela para o homem, né? Vamos apelar para duas coisas com o homem que não está baseado em um alicerce. Estética, chamar a atenção, conversar com mulheres. Quando você apela para isso para o homem vai para academia e fala, meu Deus, eu preciso ficar fortão, trincado, para tirar a camiseta na praia e estar com o abdômen trincado. Para a mulher, fator emocional. Como que você consegue construir tudo isso dentro do evento? Ou não é só no evento? Claro, é no evento muito e isso no dia a dia também, né? E não tem como eu não citar aquela frase clichê que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Uhum. Então, e é muito engraçado que no evento é um burburinho que sai e chega lá no meu bastidor, que elas questionam como eu sou magra, elas chegam a pedir até falar que eu tenho implantes, que eu tenho algumas coisas assim. Por quê? Porque elas não acreditam, porque assim, eu cuido. E assim, eu cuido realmente da minha aparência porque eu gosto, não é porque é um negócio excessivo, porque eu me sinto bem. E eu acredito. Você trabalha com isso? Eu trabalho com isso, e isso vende. O belo vende, a gente não pode dizer, porque nós somos seres julgadores. Não é minha opinião somente, mas isso é do inconsciente coletivo. O belo chama mais atenção e tem muito mais resultado. Sim. Então, eu falo que as mulheres, eu nem preciso falar sobre isso, mas toda mulher que começa a caminhar junto comigo, ela começa a se incomodar de não ser bela. Então, existem mulheres que, sim, entram no meu ecossistema, no meu evento, nos meus treinamentos, que estão cheinhas, que estão gordinhas, que não cuidam nada da aparência. E é automático elas verem pelo meu exemplo, começarem a perguntar como elas podem fazer para emagrecer, o que elas precisam fazer. E elas pedem para ouvir. Então, eu não entro. É igual a espiritualidade. Eu não falo para elas viverem. A beleza, a aparência, o cuidado com a saúde e a estética é a mesma coisa. Elas vêm eu fazendo tanto que elas começam a entender, pedir como que eu consigo fazer para que elas possam começar também. E falando isso, é importante falar porque às vezes, assim, principalmente para as mulheres, alguns homens também, a mulher fala, mas eu nunca vou ter o corpo da Kelly. Nunca mesmo, porque a Kelly é a Kelly. Né? Não tem como você ter o corpo dela. E às vezes aquela mais gordinha, mas eu nunca vou ser magrinha. Não é sobre ser magrinha, é sobre ser saudável. Isso. Existem umas aí que... Eu ia falar cagada aqui, eu ia tomar um processo dela. Que ela gosta de processar as pessoas. Ai, meu Deus. Mas não vou falar. Existem pessoas que se aceite, que não sei o que, do tamanho que você é. Não se aceita, não. Uma hora você vai passar por uma bariátrica. E várias que falaram... uma hora você vai passar. Então,
Não é sobre ser a mulher trincada ou a mulher mais gostosona. Não. É sobre ser saudável, sobre cuidar dentro daquilo que você é o ideal e possível para você, dentro das suas possibilidades. Na hora que fazer os seus exames, você fala, caramba, eu tô bem. Eu me olho no espelho e falo, caramba, eu tô me sentindo bem. Eu era assim, agora eu tô assado. Cara, que legal esse movimento que eu fiz. Eu posso conseguir melhorar? Ah, posso. Para isso envolve mais restrições. Não, se eu restringir aqui não me vai ser tão saudável. Então permanece, mantém aquilo. E porque quando a gente fala belo, eu vou citar homem, todo mundo acha que todo mundo tem que ser o Felipe Tito. Não. Todo mundo acha que tem que ser o Leonardo DiCaprio. Hoje tá feio, né? Barrigudo. Né? Mas todo mundo acha que tem que ser o Leonardo DiCaprio. Todo mundo acha que tem que ser as mulheres mais lindas do mundo. Não, o belo não é isso. Até porque belo é uma percepção e muito individual. Então, o que é belo pra mim nem sempre é belo pra outro. Mas acontece que você acaba percebendo que você não está no seu padrão de beleza, no seu padrão de saúde. Então, cada um tem o seu padrão. Só que quando você tá com uma pessoa, você fala, poxa, eu preciso chegar no meu padrão que eu espero. Às vezes é menos do que eu, por exemplo, que ela espera, eu, Edu, espera. Mas a pessoa sabe que ela tá fora do padrão que ela espera pra ela, né? Kelly, antes de eu te fazer mais uma pergunta, já que a gente tá falando de saúde, eu não podia deixar de falar da Clínica Omnia. Você consegue jogar pra nós aí, Dario? Da Clínica Omnia, que é a do Dr. Wagner. Opa, é a outra clínica? Essa é a CETEM do Júnior Zampar, né? Essa aqui, muito Instituto de Medicina Integrativa. Fica juntinho. Não tem problema. Já aparece as duas. Que eu tava falando do Dr. Wagner, que foi onde a gente conversou e ele hoje cuida da minha esposa. Sim. Minha esposa teve uma síndrome metabólica muito importante, no qual impediu a gente de ter o segundo filho. E aí a gente teve que tratar, nós estamos tratando há 6 meses. E hoje ele é quem cuida de mim. Né? Eu brinco também com ele que ele também precisa ter implante para cabelo. Né? Mas hoje a Clínica Omnia, ele trabalha com a medicina integrativa. Então a medicina num todo, no geral. Ele não olha o Edu só como uma parte do corpo. Ele olha como um todo. E fazendo isso, com os remédios que eu vou ter que tomar, os manipulados que eu vou ter que tomar, já percebo que melhora muito minha questão de ansiedade, a minha alimentação. Eu, quando começo minha cabeça acelerada, né? Eu sou muito compulsivo. Pra comer o quê? Tudo. Do jiló ao bolo trufado. Eu não tenho problema com comida. Qual comida é a sua preferida? A que eu consigo comer e engolir. Essa é a minha preferida. Então, é importante a gente prezar pela saúde. Sim. E eu ia fazer uma pergunta, vou fazer outra. Dentro do evento, existe algum bloco onde fala sobre saúde diretamente ou não? No último evento, nós tivemos sobre saúde mais focado para burnout. Principalmente porque é muito forte, né, nessas mulheres. Mas falando de saúde num contexto mais integral, não, ainda não. Mas estamos abertos, inclusive. É um tema aí que, ó, quem sabe... Porque eu acho legal. Porque é moda, aparece mais, só que ao mesmo tempo que a saúde está na moda com os influencers fitness, existem mais pessoas doentes, mais bariátricas acontecendo. Então, se existem mais bariátricas acontecendo, mais pessoas doentes, quer dizer que a saúde não está, mesmo estando na moda, ela não está surtindo, aspas, efeito. É que são gerações diferentes, né? A gente estava até falando esses dias num bastidor que a nova geração, ela tá numa vibe mais saudável, né? Os jovens, as pessoas mais jovens estão vindo numa vibe, mas a geração, nossa, assim, um pouco mais velha, sabe? Essa geração tem os hábitos ainda, estamos colhendo os frutos das noitadas, das bebidas. O que ali é nossa, tá? Porque os dois são novos. É nossa mesmo. Ai, meu coração, quando fala assim, Jesus, mas fazer o quê, né? A idade vai chegar para vocês. Em algum momento vocês vão estar falando isso. Kelly, quero te fazer uma pergunta, caminhando para o nosso final, que foi uma pergunta que fizeram para mim e eu trouxe ela pro podcast. O que é uma vida extraordinária para Kelly? Uma vida extraordinária onde eu posso viver com a minha família, que eu possa conhecer o mundo, que eu possa ter saúde, e realizar, assim, tudo que... Não que eu espero, mas tudo que Deus planta no meu coração. Porque acho que o dia que eu abri mão, assim, de querer realizar o que eu espero, o que eu quero, mas sim a sementinha que Deus planta, e poder concretizar isso para mim é uma vida extraordinária. Que é justamente viver com a minha família, viajar, conhecer pessoas e viver uma vida saudável, perfeita, né? Como pessoa, como ser humano. Isso, para mim, é uma vida extraordinária. Acima do trabalho, eu poderia até falar, mas de verdade, eu acho que... Eu faria o que eu faço até mesmo de graça.
Eu já fiz muito tempo, até mesmo de legal. graça. Então, eu espero chegar num nível da minha vida que eu não precise fazer isso para viver financeiramente falando, mas simplesmente fazer. Se hoje eu não precisasse de dinheiro, eu continuaria fazendo a mesma coisa. Eu ainda faria isso estaria talvez passando por mais cidades, por mais culturas diferentes, pregando coisas que eu acredito em relação ao posicionamento, a você ter um negócio, principalmente a ter a fé atrelada e todos os pilares, sabe? Que legal. Então, essa é a minha vida extraordinária. E Kelly, tendo em vista que esse episódio vai na quarta-feira antes do evento, vai ao ar na quarta-feira antes do evento, o que você gostaria de falar sobre o Wax Woman? É Woman? Não sei falar, mas enfim. O que você assim gostaria de mesmo. falar do evento? De convidar, de chamar, de mulherada, acorda pra vida, vem. O que você gostaria de falar? Fica à vontade, o microfone é teu. Muito bem, obrigada pelo espaço, né? Poder fazer convite para essas mulheres. Quero dizer que não importa a posição que você tá trabalhando ou não, se você já é empresário ou não, se você acredita que você pode mais do que onde você está, o Wax-Woman é o lugar para você. São 3 dias onde nós trabalhamos as nossas emoções, a nossa mentalidade, o nosso posicionamento como mulher, como empresária e principalmente olhando para os negócios, para crescimento e trabalhando todos os pilares que eu acredito que é da vida, né? Esses pilares do profissional, do espiritual, mesmo sem falar, você vai ser tocada. Então, se você sente que você precisa conquistar algo mais na sua vida, mesmo sem saber o que o Wax-Woman ele é para você. Dia 1º, 2, 3 de agosto no Teatro Marista. Faço convite e eu falo que depois que você for, você vai me agradecer por ter ido. E eu espero que você que decidiu, através desse podcast aqui, a ir no evento, depois me mande um direct pro Edu, porque eu tenho certeza que pelo menos uma palavra vai transformar e você vai conseguir encontrar a direção lá nesse evento. Eu digo isso com muita convicção, Edu. Então, faço convite. Mulherada, é isso. Vão pro treinamento. Você que quer empreender, você que já é empresária, você que quer crescer o seu negócio, acredito que lá é o lugar. Assim como em um momento eu tive no X-Business e minha chave virou, fiz tudo que... Fui para quase todas as esteiras de produtos dentro do X-Business e não à toa hoje estou aqui, estou sentado com você, que é uma das palestrantes do X-Business e fazendo com que... Ainda, né? Ainda não atua, né? Quem sabe? E fazendo acontecer. Então, você precisa acreditar em você. E, mais uma vez, obrigado por nos acompanhar. Obrigado por estar aqui. Kelly, obrigado. Obrigada a você. Fico muito feliz Obrigada. de ter escutado o que você falou para mim. Feliz de você estar aqui. E galera que nos acompanha, um beijo. Eu amo vocês.